bicho atapeta o chão, um caminhão se balança, quem vem de fora se lança em cima do caminhão. O gari faz a faxina, um cego ensaca a sanfona, um vendedor dobra a lona, depois que a feira termina. Miçanga, fruta, verdura, milho, feijão e farinha, bode, suíno, galinha, miudeza, rapadura. Essa é a imagem pura de uma feira nordestina que começa pequenina, 10 horas não cabe o povo, e só diminui de novo depois que a feira termina. Um camponês se engana, chega atrasado na feira, não compra mais macaxeira, nem batata e nem banana. Empurra a cara na cana, para esquecer a ruína, arroz, feijão, margarina, açúcar, óleo, salada, regressa e não leva nada, depois que a feira termina. Um jumento estrupiado, mago que só a desgraça, quando vê que a feira passa, vai pra frente do mercado. O endereço ao danado, eu não sei quem diabo ensina, eu só sei que baixa a crina, entre 5 e 5 e meia, lancha, almoça, janta e ceia, depois que a feira termina. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor André Receliano e nós estamos juntos aqui no Educa Recife, sejam todos muito bem-vindos. Vocês acabaram de ver aqui um poema de Dedé Monteiro, salve poeta, e é a nossa base da nossa explanação de hoje. Vamos embora. Bom, em cima da nossa explanação, é claro que antes eu tenho que dizer que essa aula é feita com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui conosco, que estamos juntos nessa parada aqui, ó. Boa. Beleza? Então, é isso aí. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos embora. Bom, primeiro que em cima desse poema, o nome do poema é Fim de Feira. O que acontece? A feira é uma característica de países populosos, de países em que o povo tem uma expressão cultural grande. Essa expressão cultural se expressa na alimentação, na relação entre as pessoas. E quando você estuda um idioma estrangeiro, você também está estudando uma outra cultura. Você está começando a desenvolver seu pensamento, ir além do seu pensamento etnocêntrico. Ou seja, onde o centro de seu julgamento, de sua visão, é sua cultura. A gente está começando de nossa cultura, da feira, para trabalhar em cima de outra cultura, que é a cultura da língua inglesa, dos países de língua inglesa, tá? Então, seguindo aqui, ó. Bom, lá, nesse poema você observa que tem elementos dessa feira. Esses elementos começam por miçanga, fruta, verdura, milho, feijão, farinha, bode, suíno, galinha, miudeza, rapadura. Aí aqui, ó. Macaxeira, batata, banana, arroz, feijão, margarina, açúcar, óleo, salada. Elementos de uma feira, certo? Então, de acordo com esses elementos, vamos fazer o raciocínio em cima do nosso assunto, tá? O que acontece? O assunto nosso de hoje é... inclusive faltou falar isso para vocês, tá? Essa é a aula do 6º ano, certo? De anos finais. O nosso assunto de hoje é plural substantivo, like, dislike, texto de mensagens e e-mail, certo? Beleza, então, ó. O que acontece? Seguindo aqui, em cima desses elementos que a gente acabou de destacar, temos uma lista, certo? E lista é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, porque a gente faz a lista de compra, a gente faz a lista de metas para aquele ano, a gente faz a lista de coisas que você tem que fazer no seu trabalho, certo? Então, estamos muito relacionados com lista no nosso dia a dia. Em cima dessa lista, considerando que temos elementos diferentes, temos vários pensamentos em cima dessa lista. O primeiro é quanto ao uso dela.
Como eu já falei, a gente usa no trabalho e o uso doméstico dessa lista. Partindo do uso doméstico primeiro, temos o seguinte. Às vezes acontece de você precisar estar num canto, passou pelo supermercado e teve que fazer algumas compras. Aproveitar que você está no supermercado, comprar algumas coisas que precisa em casa. Isso é bem comum. Então, aí a moça aqui lembrou disso. Estava lá o esposo brincando em casa com as crianças. Aí ela foi lá e mandou a mensagem para ele. My sweetheart, send me a list of ingredients for the lunch, please. O que é que vai acontecer? My sweetheart, ou seja, heart em inglês é coração. My sweetheart, meu doce coração. Só que você não pode traduzir as coisas ao pé da letra. O que é que vai acontecer? O seu conhecimento inicial de língua inglesa, ou seja, de regras, de algumas palavras, vai lhe dar a base para você compreender algumas coisas. Você não vai compreender tudo, porque nem tudo é traduzido ao pé da letra. Uma tradução literária. A tradução é de ideias, de expressões. Mas como começar a traduzir essas ideias e expressões? A partir do conhecimento que você tem, que é o conhecimento de regrinhas e palavrinhas. Com esse conhecimento de regras e palavras, você começa a compreender algumas coisas, tendo a consciência que essas algumas coisas incluem a cultura, você também vai estudar a cultura e aí o seu entendimento vai se abrangir muito mais. Por quê? Você vai saber que aquela coisa, aquela outra coisa que você não entendeu, é uma expressão idiomática, é uma expressão daquela língua, que o que você tem que fazer é entender aquela expressão dentro do contexto e saber que aquela expressão significa uma outra coisa na sua língua. Ou seja, aquela expressão significa tal coisa na minha língua, mas ao pé da letra não é igual. Então a gente não fala em português, meu coração doce. A gente não fala, né? A gente fala o quê? Meu querido, meu amor, né? Continuando com a mensagem, pessoal. Send me a list. Perceba que nós temos aqui algumas palavras cognatas, ou seja, palavras parecidas com português, como a palavra list, né, que é lista, ingredients, que é ingredientes, claro, e temos um falso cognato, pessoal, a palavra lunch. Lunch em inglês não é lanche, tá? Lunch em inglês é almoço, certo? Então isso chama de falso amigo, falso cognato, uma palavra que tem uma origem semelhante com a nossa, né, origem latina, porém a evolução da palavra durante a história, durante o tempo, foi para caminhos diferentes. Para o nosso caminho, lanche é lanche. Para o caminho que chegou a ser em língua inglesa, o lanche é lunch, que é almoço. Então, falso cognato, que você pode se confundir, que você pode ser induzido ao erro. Então, tem que ficar atento a isso. Então, ficou assim a tradução, pessoal. Ó. My sweetheart, meu amor. Send me a list of ingredients. Lógico, me envia uma lista dos ingredientes. For the lunch, para o almoço. Olha lá, please, por favor, certo? Aí, ela mandou a mensagem. E aí, ele viu a mensagem e está respondendo a mensagem. Aí ele foi e disse o seguinte. Hi, honey. Okay, I'm gonna see. Mensagem completa. Hi, honey. Okay, I'm gonna see what we need for lunch. Give me a minute. Love you, baby. E she's all, she's all, she's all. Vamos ver isso aqui em português, ó. Hi. Hi, oi. Esse honey está escrito de forma errada. É H-O-N-E-Y. Mas aqui ele colocou de uma forma resumida para dizer mel, né? Salve Zé Vaqueiro. Mel. Ouvindo hoje, Zé Vaqueiro. Então, ok, I'm gonna see. Então perceba que aqui, o inglês aqui não está correto. Tem várias coisas aqui que não está dentro da gramática. Por quê? Porque nós não falamos na vida real apenas com a gramática. Nós nos expressamos como a gente quer, como donos da língua, nossa língua materna, a gente faz com ela o que a gente quer. A gente molda a língua materna como a gente quiser, certo? Claro que tem uma regra, que você tem que seguir a regra. Você tem que seguir a regra obrigatoriamente em situações formais. Em situações informais você pode cometer erros propositais para ficar seu texto mais leve. É o caso aqui em inglês. O esposo daquela moça inicialmente, ele optou por fazer uma linguagem mais aberta, mais solta, para ficar mais leve. Tradução. Hi, honey. Oi, amor. Uma tradução, lembrando que a gente está traduzindo aqui as ideias, as expressões.
A gente não está trazendo ao pé da letra, porque ao pé da letra é uma tradução errada e limitada. Por isso que a própria gramática não é essas coisas todas de você estudar e se priorizar. Você tem que priorizar o quê? Priorizar a se envolver com a língua, a você ter uma experiência com a língua. Então, ó, hi honey, oi mo. Ok, beleza. I gonna see. Eu vou ver. What we need for lunch. Perceba que o for está com número, né? Ou seja, o que nós precisamos para o almoço. Give me a minute. Me dá um minuto. Love you. Amo você. Love you, baby. Amo você, bebê. Esse XO, XO, XO representa o som do beijo. Representa isso. Traduzindo isso de forma livre, teremos aí o quê? O nosso conhecido cheiro, que é a nossa expressão de carinho, né? Ah, um cheiro para a mamãe, um cheiro para a tia. Ou seja, é a nossa forma de dizer um beijo com carinho, que é uma coisa que só nós temos, é o tal do cheiro. Só aqui no Nordeste, o pessoal do Sul copia porque é muito fofo. Pois bem, temos aqui então uma mensagem de celular, né? Que é um dos nossos tópicos da nossa aula de hoje. Qual é as características da mensagem de celular? Short messages, ou seja, mensagens curtas. Mensagem é curta aqui. Informal, ou seja, informal. Próxima característica. Internet slangs, ou seja, gírias, que é slangs, de internet. Só ver uma coisa aqui, pessoal. Qual foi o destaque aqui? O destaque aqui no informal... Ah, tá. O informal, pessoal, percebe que usou aqui contrações, tá vendo? O que era I am going to see, ficou somente gonna. Então, a tendência de qualquer língua é você falar cada vez menos. Por exemplo, antigamente no português medieval, né, se dizia nós vamos em boa hora. Isso foi se resumindo, nós vamos embora, nós vamos embora, simbora. Hoje a pessoa fala bora. Eu vi alguém dizendo bó, ou seja, a tendência da língua é falar cada vez menos. Então isso aqui é bem comum, gente, ó. Uma contração, gonna, gimme, de give me, né? E love you, ou you, está sendo expresso pelo vogal U, que é você em inglês, you, e assim vai. Aqui, gírias de internet, ou seja, em vez de eu dizer S-E-E, que é o see, eu falei a letra C, que tem o mesmo som, see. What, eu terei o H aqui para ficar mais curto. Você tem um espaço limitado de caracteres quando você manda a mensagem, né? For, em vez de escrever a palavra F-O-R, for, eu escrevi 4. Love, em vez de escrever L-O-V-E, love, escreveu somente 3 letras. Então você vai economizando espaço aqui. Seguindo aqui, pessoal, ó, abbreviations, né? Abreviações, como é o caso do minute, como é o caso do love. Depois temos aí, just one point, ou seja, você só tem um assunto, só tem um tema naquela sua mensagem. Just one point, apenas um assunto. Então, mistakes are common, o que teoricamente é um erro, que não é porque você fez de propósito, né? Você deixou aquela linguagem mais informal, você colocou aqui, ó, what e love, teoricamente como erro, não é exatamente o que está acontecendo, não é exatamente um erro, né? E similar to oral expression, ou seja, é similar à expressão oral. Ou seja, do jeito que se fala, é o jeito que se escreve propositadamente. Beleza. Só que no ambiente de trabalho a coisa é diferente. No ambiente de trabalho você precisa produzir documentos, receber documentos, responder, etc. Então, por exemplo, no e-mail você tem lá, ó, de, para e assunto, em português, né? E enviar. Isso em inglês fica from to subject. E o send, que é o enviar, certo? Ou seja, from é o de origem, to é o para, de direção, né? De deslocamento, ou seja, de um canto para o outro, é o to, né? Subject, assunto, terminou a mensagem, terminou o e-mail, você vai apertar em send, que é enviar. Vamos aqui para o exemplo de e-mail. Para você dizer o e-mail, você precisa saber algumas coisas, tá? Vou botar aqui, ó, do professor Rony, né? From Rony to André, para mim. Então vamos trocar e-mail aqui.
Qual é o assunto do nosso e-mail? O assunto do nosso e-mail... Eita, ainda não apareceu o assunto. Tudo bem. Ó, então, para você dizer o e-mail, né, em inglês, você tem que soletrar as letras. Isso vai incluir o quê? Os elementos que você também usa na expressão dos e-mails, como, por exemplo, barra. Barra em inglês, dash. Arroba em inglês. Arroba é interessante porque ele significa em. Então, por exemplo, www, não sei o que, não sei o que, arroba, não sei o que. Ou seja, aquele endereço está localizado naquela plataforma. Por isso que o at, o arroba em inglês é at. Depois, ó, underline, que vocês já conhecem. E o dot, ponto em inglês, dot. Ou seja, se eu for dizer o e-mail do professor Rony, que não existe esse e-mail, não adianta mandar aqui para ele, nada para ele. Ó, RONY-S2 at Topmail. Beleza? Fosse o meu e-mail. ANDER underline 1 at pcr.com.br. Ou seja, você tem que estudar o alfabeto em inglês. Seguindo, pessoal, temos aqui a palavra subject, como já falei, é o assunto. Coloquei em inglês aqui, ó, catalog and prices, ou seja, catálogo e preços. Então vamos analisar aqui o texto do e-mail. Vou ler aqui para vocês, ó. Dear sirs, we are licensed importer of office furniture in northeast of Brazil. We read your ad in a trade magazine and then we are interested in receive your current catalog and your export price list. We hope to hear from you as soon as possible. Yours faithfully, tá certo, Olivia Canva. Beleza. Então, quais são as características de um e-mail? Primeiramente, você tem que colocar a saudação inicial. Quais são as saudações iniciais mais comuns? Dear sirs, ou seja, queridos senhores. Dear sir, for para uma pessoa só, singular, né? Querido senhor. Dear Mrs. Silva, ou seja, se for para uma mulher, você pode colocar Mrs. E Dear Gentleman. Como o plural do inglês é diferente do português nesse sentido, então o man com E é que é o plural. Então, gentleman é queridos senhores, tá? Saudação final também, pessoal. Your faithfully, ou seja, quais são as saudações finais? São, olha lá, saudação final. Your faithfully, yours truly, yours sincerely, truly yours. Não adianta traduzir ao pé da letra porque não vai fazer sentido. É igual ao português, tá? Então, como é que é? Saudação final em português, né? Com todo carinho, com toda atenção, né? E qualquer saudação em português não vai ser traduzida ao pé da letra, então vai ser uma dessas aqui. Beleza, o que mais? O texto é organizado, organized format, formato organizado, ele é formal, ele pode ter 2 pontos ou mais, 2 assuntos ou mais, certo? Beleza, então, ó, continuando aqui, gente, em cima da lista, vamos agora com explicação sobre o like e os dislike, gostar e não gostar, beleza? Saca aqui esse slide com todo carinho, veja aí. Pronto, vira aí a lista, né? Atenção para essa lista. Tem coisas nessa lista que você gosta, tem coisa que você não gosta, né? No caso aí, ó, coisa que I like it, ou seja, que eu gosto, e I dislike it, ou seja, eu não gosto, né? I don't like ou I dislike. Quando você diz que você não gosta ou que você gosta, você precisa de uma escala de expressão. Então, por exemplo, quando você quer ser educado, você diz de uma forma. Quando você não gosta, detesta, você diz de outra forma, você vai mudando a sua escala de expressão, certo? Então, por exemplo, quando você gosta, você pode dizer discretamente, você quer tal coisa, você vai dizer, it's not bad. Quando você gosta ainda mais, você vai dizer o quê? Eu gosto, I like it. Essa palavra like vocês conhecem da internet. Quando você ama, claro que você conhece aqui o love, ou seja, I love it. E o mais forte do que I love it, no sentido de você gostar, não de amar alguém,
é você dizer o seguinte, ó, I could kill for it. Ou seja, eu matava por isso. Por exemplo, eu amo cocada de todo tipo. Não posso comer esses doces todos. Então, I could kill for it. Inclusive, se você diz, eu poderia matar por isso, comendo muito açúcar, você matar a si mesmo. Então, não adianta. Olha lá, quando você não gosta, tem formas também gradual de você se expressar. Quer tal coisa, você vai e diz, no thanks. Não, obrigado. Ou você pode dizer ainda por cima, I dislike it. Não gosto disso, não. Ou, I hate it. Eu odeio. Que no meu caso, eu odeio, por exemplo, cigarro. I can't stand it. Ou seja, eu não suporto isso. Então, ó, essas imagens, esse slide agora, é interessante você dar uma sacada, você olhar com todo carinho, porque você vai precisar dessas expressões, tá? Então, vamos aumentar aqui o slide para você dar um print aí na sua tela, quem está vendo o vídeo. E aí sai o professor André Riceliano e entra o professor Rony para trabalhar a ideia de plural dos nomes. Todas essas palavras que a gente viu na feira, lá no começo da aula, é claro que elas estavam no singular, e para cada palavra dessa do singular, a sua grande maioria também tem essas palavras no plural, né? Então, ó, miçanga, miçangas, fruta, frutas, e aqui até as palavras mais esquisitas, né? Não sei se você já reparou que arroz também tem plural e são arrozes, né? Então, presta aí bem atenção, tá certo? Então, tudo que tem singular também tem plural, e é sobre esse assunto que eu venho para a gente finalizar a aula de hoje. Plural dos nomes, tá bom? As palavras têm plural, e para ter plural elas têm também algumas regras. E a gente elencou aqui algumas regras bem interessantes para a gente trabalhar para vocês. Primeira regrinha, colocar o S no final. Então, nós temos aí 3 palavras, 3 imagens, né? Car, book, house. Você me conhece, sabe que quando eu falo aqui em inglês, você em casa tem que repetir também, tá certo? Rapidinho, car, book, house. Para essas 3 palavras é simples pluralizar. É só colocar o S no final. Não temos grandes problemas com isso. Então perceba aí, cars, books, houses, ok? Ótimo. Vamos adiante. Regra número 2, colocar agora ES nas palavras. Quais são as palavras que nós precisamos colocar, além do S, colocar também o ES? As palavras que terminam com S, SH, CH, X ou Z, elas precisam que a gente coloque um E e um S no final. Exemplo, o watch, que é relógio de pulso, como o meu, clock, relógio de parede, o'clock, relógio em ponto, tá bom? Então, só para a gente ter a ideia. Box, que é caixa, brush, que como verbo seria escovar, I brush my teeth, mas aí é o pincel, tá certo? Então, como é que ficam eles em inglês? Watches, boxes, brushes, tá certo? Só uma dica, gente. Para você não ter que se limitar a estar falando, decorar S, SS, X, Z, é som de chiado. Teve som de chiado, é S. Boa. Boa. Então, veja só, ainda temos algumas palavras que é o VES. Quando é que a gente usa essa situação? Em algumas outras situações a gente troca o F ou também o FE pelo VES. Então, exemplos de leaf, knife e wolf. Como é que fica? Ó, veja aí a pronúncia deles. A escrita deles. A gente tinha um F no final das palavras, ou FE, que é o caso de knife, que é faca, e aí a gente agora troca por VES, tá certo? Então é um acréscimo que nós temos aí, uma troca e um acréscimo. Wolf, fica wolves, knife, knives, leaves, tá certo? Então vamos lá. Mais uma regrinha, 2 vogais. Quando é que a gente usa 2 vogais aqui? Quando a gente, por exemplo, tem que formar palavras com o plural, tá certo? Então veja, palavras com O formam um plural com mais 2 vogais. Exemplo. Radio, rádio e tomato, tá bom? Que é tomate, como a imagem já mostra para vocês. Radios e tomatoes. Por quê? Porque o O de radio é antecedido, antes dele vem uma vogal. E de tomato, o O de tomato, antes dele vem uma consoante. Se vier vogal, só bota o S. Se vier consoante, bota o E e o S, beleza? Então, video, videos, potato, potatoes, e aí a gente vai passando, tá certo? Professor Rony, só um detalhe. Volta lá um slide. Então, pessoal, observe aí no slide. Não, volta o slide do plural.
Então, 2 vogais e um S. Ou seja, você só observar. Se já tem 2 vogais, você coloca o S. Se não tem as 2 vogais, você coloca a vogal, acrescenta a vogal E e o S, ficando 2 vogais e um S também. Você está decorando uma regra em vez de 2. Ok, professor. Intervenções valiosas aqui. Temos agora uma outra regrinha que é com Y, tá? Palavra com Y forma um plural com mais 2 vogais. Que vogais são essas, pessoal? Ó, toy, cherry, key. A gente vai colocar um S, mesma coisa, tá certo? Ó, precedido de vogal, a gente acrescenta o S. Precedido de consoante, ó o que acontece aqui, ó. Nesse plural aqui, a gente tem um I, E e um S. Então vai ter uma troca em cherry, por exemplo, tá certo? Você vai tirar o Y, em vez de acrescentar um S depois do Y, você vai tirar o Y e vai colocar um I, E e um S, tá certo? Para fazer ali a nossa troca. E agora uma seção dos irregulares. Professor, e aí os irregulares? Irregulares não tem regra, gente. Irregulares, lembra de Chicó, de João Grilo, lá do Alta Compadecida? Irregulares é não sei, só sei que foi assim. Se eu tivesse na aula aqui agora, eu falava child, e vocês diziam não sei, só sei que foi assim. Vira o quê? Children. E o que mais? Person, não sei, só sei que foi assim. E vira people. E a gente vai aumentando, vai levando. E aí, ó, toma um plural para cima, esse que vira esse. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai passando, vai levando. Não tem uma regra, professor, não tem uma estrutura. É plural, a língua é deles. E a gente vai só repetindo e vai pronunciando, vivenciando essas coisas, tá? Então, por que, por exemplo, quando a gente olha para foot e fit, ó, ninguém joga bola com um pé só. Devia ser fitball, porque a gente joga com os dois. Ah, eu só chuto com um e o outro. Se tu chutar com um, tu cai, se não tiver o outro lá. Então, fitball devia ser, não futebol. Mas o que acontece? A língua é deles. É irregular. A gente não pode fazer muita coisa. A gente vai vivendo e o aluno me pergunta, professor, por que é desse jeito? Não sei, só sei que foi assim. Então, temos aqui uma quote, tá? Que é uma expressão, uma imagem bem legal. E aí diz assim, ó. To like and dislike the same things. This is what's to make a solid friendship. O que é que significa isso? Gostar e não gostar das mesmas coisas é isso que faz uma amizade sólida, tá bom? Há prazer também na discordância. Esse camarada tem bom gosto, ele gosta de mim. Eu já tenho um gosto meio coisado, porque eu não gosto muito dele. Aí a gente vai levando assim, tá certo? Então, para finalizar, eu tenho aqui só para dizer a vocês. Essa é a tarefinha de casa. Faça em inglês uma lista de 5 coisas que você ama, que você mataria por aquilo, como o professor André mostrou, e uma lista de coisas que você detesta, que você não aguentaria de jeito nenhum. Tá bom? Finalizamos aqui. Eu vou passar a palavra para o professor André para ele se despedir de vocês e também eu me despeço depois. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra na próxima aula e tamo junto. Todo desenrolado ele, né? Nas Paranauê ali. Eu não sou assim, não. Pessoal, cheiro no coração de vocês. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já!
Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luciano Vasconcelos Júnior, professor de História e História do Recife, e hoje nós teremos mais uma aula para a turma do 6º ano. Na aula de hoje, nós vamos tentar abordar um pouco a respeito de como era o trabalho escravo, não somente aqui no Brasil, no território nacional, mas também no território local nosso, né, nossa cidade de Recife. Vamos trabalhar algumas temáticas interessantes a respeito desse tema, algumas questões que são até um pouco polêmicas, mas vamos tentar fazer isso na manhã de hoje, ok? Então, vamos começar. Primeira coisa que nós vamos fazer, a gente gosta muito, professor de história gosta muito de falar, né, de contar história, de ler, de apresentar texto, essas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos analisar 2 textos, ok? O primeiro texto dele, o primeiro texto aqui, nesse momento, é uma carta de Dom Pedro Casaldáliga, que era bispo de São Félix do Araguaia, em outubro de 1971. E o que é que ele diz? Para os peões não há moradia. Logo que chegam, são levados para a mata, para a zona da derrubada, onde tem que construir, como puderem, um barracão para se agasalhar, tendo que providenciar sua própria alimentação. As condições de trabalho são as mais precárias possíveis, as mais difíceis, né, possíveis. A incidência da malária é espantosa, sobretudo em algumas companhias, de onde poucos saem sem tê-las contraído. Os medicamentos quase sempre são insuficientes e, em muitas, pagos, inclusive a amostra grátis. Por tudo isso, os peões trabalham meses e, ao contrair malária ou outra qualquer doença, todo o seu saldo é devorado, ficando mesmo endividados com a fazenda. Segundo é uma reportagem de um portal chamado Reconta Aí, que diz o seguinte: Brasil, um país onde ainda há trabalho escravo, né? E, em linhas gerais, a gente vai ver, a partir dessa reportagem, né, que eu listei aqui alguns elementos que eu julguei interessantes, né, mais importantes para se destacar, é que no período de 2014 e 2020, 860 estrangeiros foram resgatados do trabalho escravo no Brasil. Entre as mulheres e homens encontrados nas operações, havia a presença de pessoas de 11 países, com destaque para Bolívia, Paraguai e Haiti. A maior parte delas atuava no setor de confecção de roupas. De 100% delas, 46 atuavam no setor de roupas. E as outras eram distribuídas em outras atividades. O que é que a gente vai observar aqui? Primeira coisa, quando a gente fala aqui do texto do Casaldáliga, né, do bispo de São Félix, ele vai mostrar aqui a situação de alguns trabalhadores que hoje, no caso aqui, no período dele aqui, né, de 1971 em diante, mas de lá para cá essa realidade ela não mudou tanto. Então o que ele vai observar é que alguns trabalhadores que eram contratados por alguns empregadores, eles iam para o trabalho e quando chegavam lá acontecia uma coisa totalmente diferente. Eles iam com a oferta de um emprego e quando chegavam lá terminavam sendo até detidos, impedidos de retornar para suas famílias e eram colocados em trabalho em uma condição quase que de escravidão, de forma que até mesmo os medicamentos, né, que eram ganhos, né, como uma amostra grátis, sabe aquele medicamento que você vai, às vezes, no posto de saúde, você pega e você não paga por ele, porque o governo ele está lhe oferecendo. Imagine você ter uma situação onde você vai trabalhar e tudo que você utilizava naquele espaço é subtraído, é descontado do seu salário. De forma que quando você chega a um determinado período, você paga até pelo medicamento de amostra grátis que você recebia. Isso é o que a gente chama, né, de exploração do trabalhador, e essa exploração ela é tão grande que chega ao ponto
de ser comparada, né, de ser semelhante a uma situação de escravidão. E é sobre a escravidão que nós vamos falar hoje. Nós vamos tentar entender como se constituiu o trabalho escravo no Brasil. Você tem ideia de como é que se constituiu o trabalho escravo no Brasil? Como é que chegaram os primeiros escravos no Brasil? Quem foram as primeiras populações escravizadas aqui no território brasileiro? É isso que nós vamos tentar entender. Para a gente começar, a gente vale aqui, né, a gente dizer que a escravidão no Brasil ela se iniciou por volta da década de 1530. Vamos lembrar, 1500 os portugueses chegam ao Brasil. Porém, eles chegam aqui procurando, né, os chamados metais nobres, né, ouro, prata, e não encontram. E o que é que vai acontecer? Eles tinham rotas de comércio, né, eles realizavam atividades comerciais com o território das Índias, e o comércio, né, de produtos como o gengibre, a noz moscada, né, a seda, o próprio açúcar, né, que eles vão começar a negociar mais na frente, né, com aquela região. Tudo aquilo era considerado uma iguaria, né, um produto mais luxuoso, então a gente chama isso de especiaria. E o comércio de Portugal com as Índias, dessas especiarias, ele era mais lucrativo, de forma que eles não tiveram interesse no território, né? Porque quando chegam aqui não encontram ouro e prata, vão encontrar apenas uma grande quantidade de nativos, né? De povos originários naquela região, que eles vão chamar de índios, e a gente vai falar um pouco mais sobre essa terminologia no decorrer da aula, mas eles encontram, né, os povos originários e estabelecem uma relação ali de escambo, né, com aquela população. O que é o escambo? A troca de um produto por outro produto. É um comércio, né, tipo um comércio à base de troca de produto por outro produto. Então eles davam alguns produtos para esses povos, né, indígenas que aqui habitavam, em troca de madeira de pau-brasil. Os habitantes, né, da terra iam lá, cortavam, eram utilizados, né, para cortar as árvores de pau-brasil, e eles davam, para que esses indígenas fizessem isso, algumas bugigangas, né, espelho, um lençol, certo? Um chapéu, e isso foi se estabelecendo. Até que, a partir de 1530, quando começa a surgir a ameaça de invasão externa, né, outros países como a França, a Holanda, por exemplo, começam a tentar invadir o território, né, do Brasil aqui, que pelo Tratado de Tordesilhas, né, havia sido concordado, né, que as terras a descobrir para além do Atlântico, elas ficaram divididas entre Portugal e Espanha. Mas esse pessoal, né, os franceses, holandeses, ingleses, eles não entenderam muito bem isso daí, não concordaram muito com isso daí e começaram a realizar uma atividade de pirataria, né? Com medo da invasão desses povos, eles resolveram utilizar algumas estratégias para a ocupação do território. Isso a gente pode discutir em uma outra aula, né, sobre a colonização do Brasil, mas o fato é que, a partir de 1530, sendo um dos motivos, né, esse medo de perder o território, eles organizam o sistema, né, de colonização efetiva aqui do território. De forma que, a partir de 1530, a escravidão ela começou também já a ser utilizada no território. E qual era a finalidade? Atender a necessidade dos portugueses, né, a demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho na lavoura. Inicialmente para o trabalho na lavoura, mas na frente, né, eles vão ampliar as lavouras, né, de cana-de-açúcar e vão necessitar de mais escravos. E esses escravos, né, eles vão ser obtidos inicialmente, né, a partir das populações originárias, né, dos povos originários, né, os povos indígenas que aqui habitavam, né, estima-se que existiam algo em torno de 5 milhões ou um pouco mais, né, de indígenas, né, nesse território. E depois de todo o processo de colonização,
estima-se que hoje a gente tenha algo em torno a menos de 1 milhão, né, de indígenas habitando no Brasil, em contextos diferentes do contexto original de moradia que eles tinham, né? Mas a gente também vai falar disso um pouquinho mais na frente. Então, inicialmente, né, os portugueses se utilizavam da mão de obra escravizada indígena. Vale a gente fazer um contraponto aqui. Primeiro, a expressão escravo, ela é diferente, né, no seu sentido de escravizado. Por quê? A gente prefere utilizar a opção escravizado porque a gente está falando de um povo que era habitante do território, era livre, mas ele foi capturado por um povo estrangeiro que chega aqui e passa a impor para aquela população o trabalho forçado. Diferente do escravo, que se a gente for um pouco para a etimologia da palavra, seria mais ou menos a ideia de que o camarada ele já nasceu naquela condição. E a gente sabe que ninguém nasce escravo. As pessoas elas são submetidas a um sistema, né, de escravização. Elas têm a sua liberdade tolhida, né, a sua liberdade retirada e são colocadas naquela situação. E é o que aconteceu com os povos, né, que habitavam aqui no território do Brasil. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem, né, uma imagem que mostra os indígenas trabalhando na extração de madeira, né, do pau-brasil, né? O pau-brasil é uma madeira que foi muito utilizada pelos portugueses para a fabricação de tintura, né, para tecidos, para a fabricação de embarcações, de móveis, né, até mesmo de casas, né? Então, eles colocavam esses indígenas, né, nesse trabalho, né, de extrair a madeira, né, e essa madeira ela era exportada, né, para a Europa. Uma coisa interessante que a gente traz aqui, essa imagem, né, do Jean-Baptiste Debré. Então aqui a gente tem índios, soldados da província de Curitiba, escoltando prisioneiros nativos. Veja, a gente tem aqui, né, o título da imagem, índios, né? Então a gente volta, né, para aquela discussão, né, a respeito, né, do termo, né, que a gente vai explicar melhor mais na frente. Mas o que a gente observa aqui na imagem é que estão vendo o recorte? Esse personagem que está na frente, ele não é europeu, ele é um indígena que passou a trabalhar com os europeus, aprisionando membros de outras tribos ou até mesmo, né, da sua própria tribo, assim como esses outros, né, que estão lá atrás também. Então, nós temos aqui indígenas trabalhando para os portugueses como caçadores, né, de outros indígenas. Então, a escravidão portuguesa, ela se utilizou também do trabalho, não somente, né, de nativos, como a gente vai ver que com a questão da introdução dos escravos africanos, existia a figura do capitão do mato, que era um negro que prestava serviço para o senhor de engenho, ficando responsável por ir capturar aqueles outros negros que fugiam dos engenhos. Então, por que a gente fala isso? Para apontar que também existia, né, às vezes uma parceria desses mesmos povos, né, que eram escravizados com os portugueses, ou seja, o povo que está sendo escravizado prestando um serviço para o seu dominador. E isso, porém, vale a gente dizer que não era uma questão não era que todos aqueles povos eles se submetiam a isso. Às vezes, né, existia aí e muitas vezes tinha uma relação, né, de benefícios que eram concedidos para quem assim aceitava fazer esse trabalho. Os indígenas eles trabalhavam nas lavouras, foram a principal mão de obra dos portugueses no Nordeste até finzinho do século XVIII, e na região da Amazônia, onde a mão de obra escrava
indígena era maior. Em 1755 ocorreu, né, por meio de uma força de lei, a extinção, né, a proibição de que se fizesse, né, escravos indígenas. Então, mesmo na região da Amazônia, né, onde existia essa mão de obra, né, indígena, em maioria, né, sendo utilizada na escravidão, mesmo aí a gente vai ter, né, a utilização da mão de obra indígena até o século XVIII, que só vai ser proibida, né, por meio da força de uma lei no ano de 1755. Então, porém, na prática, mesmo se proibindo a escravidão, a prática continuou, né, por meio de cativeiros ilegais por muito tempo. Isso por quê? Porque havia a lei, mas não havia a fiscalização da lei. Então, muitos desses senhores, né, de terras naquelas localidades continuavam escravizando os indígenas, apesar da lei dizer que eles não podiam mais fazer isso. Então, nesse sentido, não existia a fiscalização e também não existia o interesse, né, da população portuguesa aqui em impedir, né, em estar fiscalizando, né, que esses povos eles fossem escravizados. Os indígenas eles eram conhecidos, né, pelos portugueses como negros da terra. E tem uma questão, o escravo africano ele era mais valorizado do que o escravo indígena. Então, o preço, né, de um escravo indígena em relação ao africano era, em média, 3 vezes menor. E por volta da década de 1550, né, na realidade, né, a partir da década de 1550, né, os indígenas eles se estabeleceram como a principal mão de obra na economia açucareira, aqui instalada até meados do século XVII. Né, quando que a maioria de escravos, né, negros ela passa a se evidenciar. Então, se utilizava não somente a mão de obra escrava africana, que a gente vai falar sobre ela logo em seguida, mas esses escravos indígenas eles trabalhavam, né, para os portugueses, né, nas lavouras junto com os escravos africanos, né? E em alguns territórios a mão de obra escravizada, né, indígena era até maior do que a mão de obra dos negros africanos. Então, a escravização de indígenas encontrou alguns obstáculos. Por exemplo, a alta taxa de mortalidade desse grupo em decorrência da presença dos portugueses na América. Por quê? Os portugueses, quando chegam aqui, eles vão trazer uma série de doenças, né, de lá da Europa, para os quais, por exemplo, os indígenas não tinham imunidade. Então, o extermínio, né, dessa população originária ele foi muito grande. Estima-se que mais de 4 milhões de indígenas daqui do território brasileiro tenham morrido nesse embate, né, com os portugueses. E as missões jesuíticas, né, porque os jesuítas, quando os portugueses vieram para cá, os jesuítas vieram para juntamente, né, tentando estabelecer pontos, né, de evangelização para levar, né, a religião católica, porque na Europa havia ocorrido a reforma protestante e, temendo o avanço, né, do protestantismo, a Companhia de Jesus envia para cá os primeiros jesuítas, né, junto com os portugueses, para tentar, junto com o processo de colonização, também promover a cristianização nos moldes católicos, apostólico, romano, para a população local. Índios ou indígenas? Nós temos uma discussão para fazer aqui, porque a partir, por exemplo, do relato, né, do Daniel Munduruku, que é um professor, doutor, né, em linguística, né, em literatura indígena, ele diz, né, que ele não gostava que os chamassem, né, de índio. E por quê? Por causa das ideias e imagens, né, que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem ou preguiçoso. Até pouco tempo atrás, nós tivemos uma polêmica porque o vice-presidente, né, da República, o Hamilton Mourão, ele se referiu, né, aos indígenas, né, como
em outras palavras, como um povo, né, que por natureza seria preguiçoso, né? Por quê? Porque em muitas situações os indígenas que eram escravizados, eles não se adaptavam ao ritmo, né, de trabalho, né, que era imposto por conta de uma questão de cultura mesmo, né, do povo, né, que tinha uma outra relação de trabalho, né, que era uma outra visão de trabalho que era totalmente diferente, né, ou em muito diferente da que os portugueses queriam impor, e nesse sentido, né, eles passaram a ser classificados como preguiçosos, quando na realidade a gente não pode afirmar isso, né? Então ele dizia, né, e como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora e ajudava meus pais, meus irmãos, e isso era uma honra para mim, mas uma honra que ninguém levava em consideração. Para os meus colegas, né, só contava a minha aparência, e não o que eu era e fazia, né? Então se criou esse estigma, né, do indígena como um preguiçoso, quando na realidade isso é uma fala totalmente preconceituosa, né? Então, pessoas como o Daniel preferem se referir aos povos originários aqui, não como índios, né, por conta dessa conotação negativa da palavra, mas como indígenas ou povos originários. E a escravização dos negros africanos, como é que ela se deu? Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil por volta da década de 1550, inicialmente por meio do tráfico ultramarino, ou seja, vinham para cá por meio do tráfico, né, de escravos, né, a partir da África, e foram colocados aqui no Brasil para trabalhar nos engenhos, né, de açúcar, né, que já começaram a partir da década de 1540 em diante, eles já começaram a ser estabelecidos. Então eles foram trazidos para cá. E como a colonização do Brasil ela impunha, né, a necessidade de trabalhadores braçais, essa necessidade fez com que esse comércio nele se tornasse assim bastante utilizado, né, aqui no território. Outra questão que nós temos que apontar. Por meio do tráfico negreiro e ao longo de mais de 300 anos, cerca de 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil. Então, mais ou menos 4,8, 4,9, né, milhões de africanos, eles foram sequestrados, né, aprisionados no seu território de origem, né, o continente africano, escravizados, né, e trazidos para o território brasileiro. O trabalho dos africanos, né, concentrado na economia açucareira, ele era bastante duro, né, e pautado na violência. A gente colocou uma figurinha ali que mostra, né, um negro, né, africano, ele amarrado a um tronco, né, o pelourinho amarrado ali, e ali ele era chicoteado, isso quando ele se negava a trabalhar, ou quando acontecia, por exemplo, né, desses escravos, né, eles fugirem, né, dos engenhos, quando eram capturados, eram submetidos a castigos. Alguns tinham, por exemplo, né, presos aos seus joelhos, né, uma ferramenta ali que era tipo uma prensa, e o colono, né, ele ia girando aquilo ali ao ponto que chegava ao limite, né, da crueldade ali de estourar, né, a rótula, né, do joelho do escravo, de forma que quando ele se recuperava, né, daquele ferimento, ele não ia conseguir mais correr. E faziam isso para quê? Para que evitasse que aquele escravo ele fugisse, né? Alguns eram amarrados, né, a correntes, e nesse sentido o trabalho, né, era duro e pautado na violência, né, com a punição muito forte, né, para aqueles que ousavam fugir. A jornada de trabalho era muito grande também, podendo se estender por até 20 horas, né, de trabalho diário, né? Então, eles trabalhavam basicamente, né, do nascer do sol ao anoitecer, ainda entrando, né, muitas vezes por alguns turnos, né, algumas horas, né, da noite. Aqui nós temos um exemplo, né, por meio de uma imagem também do Jean-Baptiste Debré, engenho manual que faz caldo de cana, né? E nós temos aqui os escravos movimentando o engenho. Quando a gente fala de engenho, a gente tem aquela visão de que o engenho seria toda a propriedade. Mas, na realidade, o engenho era apenas essa engenhoca aqui de moer,
a cana-de-açúcar, né? A moenda. Né? Isso daqui é que era o engenho, né? Propriamente dito. E aqui nós temos um exemplo de um engenho, né? De trapiche, né? Que é um engenho movido a tração humana ou tração animal. Aqui nós temos alguns elementos, né? O negro ali, ele movimentando, né? A manivela ali que vai dar a movimentação das roldanas, né? Enquanto que nós temos embaixo outros personagens, né? Empurrando ali a cana, né? na moenda para que ela sendo triturada ali, ela gere o caldo, né? Que era utilizado na fabricação do açúcar. O Brasil acabou sendo o último país das Américas a abolir a escravidão. E isso aconteceu por meio da Lei Áurea, né, que foi aprovada pelo Senado e assinada pela princesa regente, né, do Brasil, nesse momento, que era a princesa Isabel. Só que tem um detalhe, a libertação dos escravos não foi acompanhada de políticas públicas de inclusão dessa parcela da população brasileira, que mesmo depois da libertação, ela continuou sendo marginalizada, gerando, né, problemas, né, de ordem étnica, né, e racial aqui no Brasil, que faz com que ainda hoje o nosso território ele seja vítima, né, ele seja vitimado, né, por uma praga, né, que é o racismo. E hoje, como é que é a situação de negros, né, e indígenas na cidade do Recife, por exemplo? Recife tem mais ou menos 1.645.000 habitantes, né? 65% dessa população é composta de pretos e pardos, isso conforme dados do censo de 2019. Muitos bairros na cidade, por exemplo, permanecem com a população prioritariamente negra. O bairro de Peixinhos, né, que faz quase divisa ali entre Recife e Olinda, por exemplo, ele tem 75% de seus moradores pretos, né? Afogados, né, tem 60% de seus moradores com a pele escura. E o bairro de Afogados tem uma característica, né? Ele recebe esse nome porque muitos negros, né, morreram naquela região tentando fugir, fazendo a travessia, né, a nado, né, por meio do rio Cedros, né, que é um dos braços do rio Capibaribe. Então eles tentavam atravessar aquilo ali para fugir e morriam afogados. E isso vai dar nome àquela região. Enquanto que no bairro de Boa Viagem, né, por exemplo, que é considerado um dos bairros nobres, né, da nossa cidade, 32% da população é preta, né? No Pina, o número alcança a marca de 61%. Atualmente, né, nós temos, no caso dos indígenas, né, uma discussão. Indígenas em contexto de cidade, ou indígenas, né, que foram urbanizados, ou a cidade, né, estaria invadindo o território indígena. Então, muitas pessoas se utilizam, né? Hoje nós temos vários índios ou indígenas, né, em contexto de urbanização, né, em contexto urbano. Porém, na realidade, o que acontece é o contrário. Porque o que nós temos é o seguinte, tudo isso aqui era território dos povos originários. E foi o homem branco europeu que veio para cá, escravizou essa população e foi invadindo, certo? Foi tomando o seu território. Então, talvez o melhor nessa situação seria se referir não somente, né, não como indígenas em contexto de cidade, mas é a cidade, né, é a urbanização que avançou para cima, né, dos territórios indígenas. E, no mais, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero mandar, no final, um abraço especial para os meus ex-alunos e ex-alunas da Escola Municipal Rodolfo Aureliano, principalmente as turmas, né, do 6º ano e do 7º ano. E um abraço carinhoso especial para minha ex-aluna Ana Beatriz, que ainda ontem estava mandando mensagem perguntando sobre os horários da aula, ok? Beijo para vocês, tchau, tchau e até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês?
Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Alunos e alunas, professores e professoras da rede, sejam bem-vindos à aula de matemática para os sextos anos. A gente vai conhecer hoje um pouquinho mais, de matemática. Quem me ajuda hoje na tradução das libras é a Elaine. A gente tem o nosso formato de aula digital, por isso você consegue acompanhar pelo celular, pelo computador ou pela TV. Você vai poder interagir conosco através futuramente do aplicativo, mas hoje já dá para colocar os comentários no YouTube, conversar com seus professores. Além disso, lá no YouTube também vai ter uma playlist específica da sua série. Então você vai lá procurar os vídeos que tem as aulas que você quer revisar. Na aula de matemática você vai conseguir rever o conteúdo, reestudar, organizar o seu horário de estudo para que você consiga aprender um pouquinho mais. Os recursos visuais que eu estou usando hoje aqui são oriundos do Canva e do Bitmoji. Qualquer recurso extra, ele vai ser referenciado no rodapé da imagem. Quem está realizando esse projeto maravilhoso é a Prefeitura do Recife e o projeto é o Educa, o Educa Recife. Então vamos nessa, vamos começar a nossa aula hoje, tá, gente? Na aula de ontem, a gente viu algumas informações bem interessantes, A gente começou falando sobre o nome do assunto, que é estatística, e dentro da estatística tem muita coisa para a gente estudar. Ontem a gente viu principalmente o comportamento de gráficos e tabelas, a organização dos dados através de gráficos e tabelas. Fizemos algumas leituras de gráfico e percebemos como que essas tabelas podem aparecer, passar a informação para a gente. A gente viu que existe um modelo de tabela onde a informação é mais objetiva. Em outro modelo de tabela, a gente precisa organizar a posição da leitura através da linha e da coluna que aquela posição está inserida. A junção dessas duas informações faz com que eu consiga ler melhor e entender o que aquele dado significa. Na aula de hoje, a gente vai analisar a representação gráfica. Quais são os tipos de gráficos que eu posso utilizar para representar o resultado de uma pesquisa e analisar esse contexto, tá? O primeiro gráfico que eu trago aqui para vocês é um gráfico de colunas. Como eu falei na aula passada, a gente já tem o costume quase que normal, fluente, de leitura de gráfico, porque isso já é uma coisa visual, Então chama a nossa atenção, a altura das barras ela é mais alta quando o valor é maior, ela é mais baixa quando o valor é menor. Então esse tipo de informação, ele é lido facilmente pelo nosso cérebro. Só que a gente vai observar que a confecção desse gráfico exige um pouquinho de técnica. E aqui eu trouxe para vocês uma das maneiras de a gente perceber isso. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico,
Aqui a gente, não, ontem na aula, minto, né? Esqueci de falar, a gente falou sobre alguns elementos específicos, o título, a legenda. Então vamos olhar aqui agora quais são essas informações, né? O título do gráfico, torcedores. Aqui nas legendas a gente tem os times e em cima de cada barra eu tenho a quantidade referente a isso. Eu nem precisei falar que era a quantidade, porque pelo próprio título ele já diz torcedores. Então, a gente percebe que a barra mais alta, que no caso aqui, nessa pesquisa específica, né, é o time do São Paulo, que está com 1.750 torcedores, né? Só que o que a gente percebe? Ó, a escala aqui na vertical, ela vai de 200 em 200. Então, de acordo com a necessidade de apresentar esse gráfico, essa informação numérica, eu vou colocar uma escala que vai me nortear na altura, de acordo com o valor que eu quero representar. As barrinhas, elas não estão com valor exato, né? Todos os números terminam ali em 0. Mas, por exemplo, o Palmeiras, que tem 1.587 torcedores, ele está aqui entre o 1.400 e o 1.600, representando essa altura entre esses dois valores. É uma maneira da gente conseguir perceber em que momento essa barrinha vai parar. Daí a gente tem as outras informações e consegue perceber a menor barrinha, por exemplo, ela é referente ao Grêmio, que tem 1.346 torcedores nesse gráfico, tá? Outro gráfico de coluna, e aí é bem interessante da gente perceber, o gráfico anterior, vou até voltar aqui um pouquinho, ele tratava de uma única informação, né? Os torcedores, as quantidades e qual era cada time. Aqui eu consigo analisar duas situações por variável, vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente tem a análise dos procedimentos que geraram afastamentos ou atendimentos em uma clínica. Então, a barrinha vermelha é um tipo de legenda que sinaliza os afastamentos. A barrinha verde, ela sinaliza os atendimentos realizados de acordo com o CID. O que é CID, né? É o Código Internacional daquela doença ali específica. Então, a gente tem, ó, a quantidade dessas situações que foram de afastamentos ou atendimentos para cada um dos CIDs que foram atendidos. O que a gente percebe aí? Que antes, no primeiro gráfico, eu tinha uma informação sobre um único time, uma única informação, quantidade de torcedores. Nesse segundo gráfico, a gente vai ter que, para cada CID, para cada situação aqui, eu vou ter duas leituras possíveis. Na barrinha vermelha, a quantidade de afastamentos, na barrinha verde, a quantidade de atendimentos. Então, a gente agora começa a perceber que o gráfico une mais de uma informação. Um gráfico simples como esse tem uma informação mais direta, mais objetiva, e a legenda aqui de cores não é tão necessária. Nesse gráfico aqui, a gente tem duas barrinhas que sinalizam duas coisas diferentes, duas cores diferentes. Então, eu preciso ter cuidado quando que esse gráfico traz essa informação e na forma que eu vou ler essa informação. Vamos praticar aqui com uma questão da OBMEP. Essa questão é uma questão bem legal, que traz um ponto de atenção para a gente perceber a leitura desse gráfico de barra. A questão fala assim: a turma do Carlos organizou uma rifa. O gráfico mostra quantos alunos compraram o mesmo número de bilhetes. Por exemplo, 7 alunos compraram 3 bilhetes cada um. Quantos bilhetes foram comprados? As alternativas: 56, 68, 71, 89 e 100. E aqui a representação do gráfico. Preste atenção. O gráfico mostra quantos alunos compraram o mesmo número de bilhetes. Então, aqui eu tenho a altura representando os alunos. Lembra que eu falei agora há pouco no gráfico que ele poderia estar sendo utilizada a escala de 2 em 2, de 100 em 100, de 200 em 200. Então, essa minha altura aqui, ó, ela não está de 1 em 1, ela está de 2 em 2 números. Ok. E aqui é a quantidade de bilhetes. Tá, Briana, então quer dizer que se esse gráfico, essa altura dessa barrinha, bater numa linha, ele vai estar associado a um número 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Agora, se esse gráfico tiver entre duas linhas, ele vai estar com esse número ímpar. Exemplo aqui, ó, eu tenho que entre 4 e 6, o número 5 representa a quantidade de alunos que compraram 0 bilhetes, né, que não compraram nenhum bilhete.
Então, essa leitura intuitiva começa a ser através desse pensamento, né? Eu começo a criticar a informação que não está tão explícita para que a gente consiga entender e interpretar que número vai estar ali, tá? Outra informação é que a gente consegue perceber aqui, ó. Eu tenho que 20 alunos compraram um bilhete. Então, perceba que esse 1 é a quantidade de bilhetes que cada aluno comprou. Vamos dar uma olhadinha aqui na resolução agora. Aqui a gente tem a quantidade de bilhetes que cada aluno comprou, a quantidade de alunos que compraram determinada quantidade de bilhetes. Então, uma informação começa a conversar com a outra, né? Perceba aquilo que a gente acabou de falar, ó. No caso do 0, a quantidade 0 de bilhetes, quem comprou foram 5 alunos, que na verdade não comprou, né, gente? Só uma maneira da gente perceber isso. E aqui eu tenho 3 bilhetes, cada um desses 7 alunos, ó, entre 6 e 8 eu tenho 7, cada um desses 7 alunos compraram 3 bilhetes. E aí, para saber a quantidade total de bilhete, a gente vai ter que fazer a multiplicação, né? Eu tenho que 0 alunos compraram 5 bilhetes. Por mais que você saiba, já coloquei aqui, ó, 0 vezes 5. Aqui eu tenho 20 alunos que compraram um bilhete. Então, aqui a gente vai ter 20 vezes 1, 1 vezes 20, como está aqui. Eu tenho 16 alunos que compraram 2 bilhetes, 2 vezes 16. Eu tenho 7 alunos que compraram 3 bilhetes, 3 vezes 7. E eu tenho 4 alunos que compraram 4 bilhetes. Então, a ideia é que a gente consiga interpretar o gráfico, fazer as multiplicações e o somatório vai me dar a quantidade totais de bilhetes que foram comprados. As multiplicações estão resolvidas. 0 vezes 5 dá 0, 1 vezes 20, 20, 2 vezes 16, 32, 3 vezes 7 dá 21, 4 vezes 4 dá 16 e o somatório vai dar 89. Opa, nesse caso aqui a resposta seria a letra D, né? Que é 89, tá bom? Então, a ideia aqui é que a gente comece a perceber que, diferente do primeiro gráfico, onde a informação era bem direta, bem objetiva, a gente tem aqui a leitura que depende dessa junção, dessa interpretação. Aqui, por mais que a gente saiba que 20 pessoas compraram um bilhete, fica fácil essa multiplicação, porque 20 vezes 1 é 20. Só que aqui eu tenho 16 pessoas que cada uma dessas 16 compraram 2 bilhetes. Então, o total de bilhetes é a multiplicação, né? A gente viu que 2 vezes 16 dá 32. É só ter cuidado, calma, que a gente consegue fazer a análise desse gráfico corretamente, tá bom? Gráfico de colunas. Então, a informação que a gente tem aqui é que essa noção traz para a gente uma outra interpretação. Aqui a gente começa a perceber esse tipo de junção de maneira mais confusa. Não confusa no sentido de não conseguir entender, mas no sentido da gente ter mais calma, mais cuidado com a posição que essas cores vão começar a aparecer. Veja que no gráfico ele coloca a ideia do semestre letivo na horizontal, o número de alunos matriculados na vertical, e ele quer dizer assim, ó, por exemplo, em 2009.1, no primeiro semestre de 2009, a gente teve por volta de 10 a 15, né, entre 10 a 15 alunos matriculados nesse curso. Só que além de dar essa quantidade total, ele coloca para a gente a cor referente ao curso. Então, o total de alunos naquela instituição está entre 10 e 15, aqui mais pertinho do 15, porém, cada cor dessa é referente a um curso diferente. Então, veja, a gente está começando a colocar no nosso gráfico mais informações, mais maneiras de expor essa informação. Essa ideia de que a gente compara essa quantidade, ela precisa estar bem clara de acordo com a legenda, porque a legenda vai me dar a cor do curso que essas pessoas fazem. Então, quer dizer que esses alunos que estão aqui entre 10 e 15 não são todos do mesmo curso, né? Eu tenho do azul mais escuro, o azul mais escuro tem a ciência da computação. E pelo tamanho da barra, chegando aqui pertinho do 10, a gente já percebe que é a maioria dos alunos referente a esse curso. É esse tipo de análise crítica que a gente vai precisar fazer com a leitura desse gráfico, tá? No gráfico das barras horizontais, a gente tem esse tipo de
Configuração. Mas peraí, Briane, é a mesma coisa? Será que eu poderia representar o gráfico de barras e o gráfico de colunas do mesmo jeito? Então, a gente vai dar uma olhadinha que essa orientação, ela só vai depender do valor que eu quero trabalhar. De repente, esse gráfico com as colunas, né, de maneira vertical, talvez prejudicasse a altura dessa barra. Ou então, aquela escala que a gente falou de colocar do lado, ela ficasse muito apertada. Então, dependendo da configuração, a gente pode representar das duas maneiras. Aqui fica mais confortável, uma vez que a diferença entre o maior e o menor, cadê? Está aqui embaixo, aqui em cima, né? Aqui é 1178, isso. Esse, ela é muito grande. Então, se a gente pega esse gráfico e coloca ele em pé, de repente, essa diferença da barra que representa essa quantidade e essa fica desproporcional, dependendo do que a gente queira, tá, gente? Mas os dois gráficos servem para a gente colocar o mesmo tipo de informação. Nesse gráfico, a gente fala dos turistas no Brasil e aí a gente começa a perceber a diversidade de países, né, em relação a esse turismo. Aí a gente começa a perceber a distância que essa barra horizontal possui. Na Colômbia, ela é muito maior do que no Uruguai. No Uruguai, como a gente tinha falado antes, tem 1.178 pessoas e aqui na Colômbia a gente tem 4.465 pessoas. O que a gente consegue perceber é que o tamanho da barra, ela vai ficar maior se o número for grande e o tamanho da barra vai ficar menor se o número for pequeno. E aí, ó, gráfico de colunas e gráfico de barras. Falei agora há pouco, acabei me antecipando, mas a gente volta aqui com um exemplo. Essa ideia de relacionar o tipo de gráfico vai depender do que você quer mostrar. Aqui a gente vai ter a situação de analisar, né, as frutas preferidas da série sexto ano A e da série sexto ano B, que são aqui citados abacaxi, uva e maçã. Tanto na linha quanto na coluna, é possível que a gente consiga identificar quais que são as quantidades referentes a cada turma para cada fruta. Então, veja, a leitura do gráfico assim é possível e a leitura do gráfico assim também é possível. Só que quando a gente observa nesse formato aqui, ó, dá até para perceber a diferença do tamanho da barra, né? Como o número é pequenininho, seria mais conveniente, eu particularmente prefiro mais, observar esse gráfico do que esse gráfico mais comprido. Mas a informação é lida do mesmo jeito. Então, como eu falei antes, a noção aqui de comparar gráfico de colunas com gráfico de barras é mais a conveniência de como você vai montar esse gráfico e da informação que você quer passar. Para essa situação, os dois são possíveis. Vamos praticar aqui. Trouxe um gráfico bem gostoso, de um tema maravilhoso que eu particularmente adoro, que é o chocolate, né, gente? Então, olha que interessante. O mesmo gráfico coloca dois contextos diferentes, em dois formatos diferentes para a gente analisar. E aqui, mais uma vez, a gente vê a necessidade de ser conveniente de acordo com a informação que eu quero passar. Aqui a gente tem um gráfico que chama assim, ó, evolução do consumo no Brasil, em relação ao chocolate, né? Chocolate em alta. Então, aqui essa evolução, ela está em barras verticais, ela está sinalizada em 1.000 toneladas, então aqui a gente já não tem mais a escala lateral, o número está sinalizado em cima da barrinha, mas a diferença de uma barrinha para outra nem é tanta, ó. 493 para 359, né, que é o menorzinho aqui. Então, a gente nem tem uma diferença tão grande. Foi até legal colocar um gráfico de barra, porque você percebe o tamanho da barra variando, mas ele não está ocupando tanto espaço. Lembrando que essa ideia ela é proporcional, tá? No caso aqui, a gente tem um segundo gráfico que é intitulado como os maiores do mundo, né, em relação à produção em 1.000 toneladas. Então, vê agora a diferença numérica do maior para o menor. Aqui a gente tem 1.549, sendo os Estados Unidos, 1.549 toneladas de chocolates produzidos, hein? E aí aqui a gente tem a França com 416. Lembra do que eu falei da questão da diferença do maior para o menor? Aqui a conveniência traz um gráfico horizontal, onde a gente percebe, logo de cara, né, a gente olha para o gráfico e já percebe que os Estados Unidos produz bem mais do que a França. O tamanho dessa barra chama essa atenção para a gente. Então, a gente consegue perceber com essa leitura do gráfico, antes mesmo de ler o número, a rapidez com que essa barra maior se destaca nessa informação.
No gráfico de linhas, a gente tem aqui o acompanhamento ao longo do tempo. Então, é interessante para uma análise de uma empresa, para uma análise de comportamento. A gente viu ontem uma pesquisa que se adequa ao consumo de água, por exemplo, de acordo com os anos, esse acompanhamento ser feito através de um gráfico de linha. Aqui a gente tem o volume de vendas nos supermercados, a gente tem os meses sendo a parte horizontal aqui, né? Começando em maio de 2019, terminando em maio de 2020. Então, de acordo com esse ano, de maio a maio, ele está sendo medido esse crescimento ou decrescimento, né? Essa altura ou essa diminuição. A gente percebe que existem alguns pontos destacados aqui. O começo, o fim, o menor momento e o maior momento dentro desse período, né? Dentro desse período. Veja que a gente poderia ter colocado para cada pontinha dessa um número, mas de acordo com a análise que é feita ali naquela empresa, ele destaca as informações que são mais importantes, que são mais relevantes para ele. Ainda assim, existe aqui, ó, nessa altura, né, nessa vertical, as informações numéricas que dão para a gente a noção de onde aquele número possa estar. Outro gráfico de linhas, ó, gente, eu estou mostrando para vocês sempre duas informações, né? O gráfico de colunas, ele pode ser feito com uma única variável, com duas. O gráfico de linhas agora, ó, aqui é simples, só tem uma informação. Agora a gente tem duas informações no mesmo gráfico, e aí é importante que a gente faça essa leitura da legenda. Aqui a gente tem, ó, crescimento, inscrições versus inscritos. Tem gente que se inscreve no curso, mas não vai fazer o curso, né? Então, aqui a gente percebe que a quantidade de inscrições, ela está sendo representada pela cor verde e a gente tem uma quantidade grande. A quantidade de inscritos está sendo representada pela cor azul, mas a gente tem uma quantidade menor. Apesar de estar aumentando, apesar de ser crescente, a gente tem uma quantidade menor. Então, a gente começa a concluir que essa quantidade não está sendo igual. Tem muita gente que se inscreve no começo, mas que não vai, de fato, cursar, que não vai fazer o curso que foi inscrito ali, né? Olha aí outro tema bem legal. Ah, esse tema eu adoro, ó. Receita de videogames comparados com o cinema e a música, né? Quanto que existe hoje de faturamento em relação aos jogos eletrônicos, aos videogames, em relação ao cinema e em relação à música. Aqui a gente tem os videogames. Eu coloquei um controlezinho aqui, mas a legenda já coloca em amarelo. Aqui a gente tem o cinema em cinza e a música em preto. A gente começa a perceber que logo no comecinho do gráfico, a gente tem que a música, ela está acima de todos os outros. Porém, de um tempo para cá, ó, de 2001 a 2021, a gente tem essa crescente do videogame de maneira bem rápida. Então, mesmo que não tenha uma informação numérica ali, apesar da gente perceber que a posição de cada uma das bolinhas dá uma noção aqui, ó, na altura, qual é o valor correspondente a esse valor financeiro, né, a esse dinheiro em dólares que são gastos, a gente começa a perceber o comportamento apenas da linha e percebe que esse crescimento foi muito rápido de acordo com o videogame para os outros valores. Perceba que quando a gente coloca a informação, né, o primeiro momento, o primeiro contato com o gráfico, a nossa visão, ela assimila informação mais rápido do que a informação numérica. A informação numérica é importante, complementa a nossa leitura, mas quando a gente já olha para o gráfico, disparado a gente vê o videogame crescendo bem rápido. E aí a gente vem para o gráfico de setores. No caso do gráfico de setores, a gente já está bem acostumado a ler esse gráfico. Aqui a gente tem duas informações interessantes para conversar, ó. Aqui nesse gráfico foi feita uma pesquisa. O verde significa que vai aumentar, o azul que vai ficar igual e o vermelho que vai diminuir, no sentido do hábito. Mas aqui inicialmente já tinha assim, ó, já havia usado um app de delivery antes da pandemia. Então, antes da pandemia, as pessoas já tinham o costume de utilizar serviços que chegavam, né, deliveries e enfim. Aí a pessoa colocou aqui, ó, 47% já utilizava e 53% não utilizava ainda. Mas depois de responder essa informação, eles responderam outra pergunta.
esse hábito de uso de aplicativo de mobilidade no Brasil, será que ele vai aumentar? Será que ele vai permanecer o mesmo? Então, de acordo com essa situação, a gente teve aí um achismo, né? Foi uma pergunta do, você acha que isso vai acontecer? Voltado para mais da metade do pessoal que respondeu à pesquisa. Então, a maioria das pessoas acham que após a pandemia a gente vai ter um consumo maior nesse aplicativo de mobilidade, né? Nessa situação da gente se locomover. Outro gráfico de setores, que aqui também é interessante, quando a gente fala de gráfico de setores, gente, não é só uma bolinha cortada no meio, não. A gente pode ter esse arco, né, essa circunferência, esse bambolê, vamos dizer assim, só para vocês associarem à forma. E aí a gente tem que a representação é a mesma, é um círculo partido em pedaços proporcionais, o pedaço maior vai se referir à maior quantidade e o pedaço menor à menor quantidade. Aqui a gente tem assim, ó, até 80% dos componentes de um celular podem ser reciclados. E aí ele coloca, num celular, quais são os componentes específicos dele, do que esse celular ele é composto. Aqui a gente tem 45% de plástico, 8% de metais diversos, 4% de cristal líquido, 3% de placa de magnésio, 40% de placas de circuito. Então, a gente consegue reaproveitar. Existem locais que coletam o lixo eletrônico para que esse material seja, de fato, reciclado, tá? Agora chegou uma parte bem gostosa, né? Gráfico de setores é mais conhecido como gráfico de pizza. Por quê? Porque é um círculo que parece ser fatiado e um objeto do nosso dia a dia que a gente utiliza bastante com esse formato é a pizza. Então, nada melhor do que um gráfico de pizza para falar de pizza, ora essa. Aqui a gente tem, ó, curiosidades sobre o consumo de pizza no Brasil. Que legal a maneira como esse gráfico está sendo apresentado. Perceba que os sabores que o pessoal mais consome, de acordo com a resposta da pesquisa, ele está com a quantidade maior da pizza que está aí, né? Então, a gente tem aqui que 30%, dá para ver que o 30% está bem maior, prefere calabresa, foi a maioria que respondeu esse sabor. Daí a gente tem, ó, a marguerita e a portuguesa com 21, né, igualzinho, e os outros três, mussarela, napolitana e frango catupiry como preferidas, dividindo ali o restante. No geral, 5% das pizzas pedidas são doces. Então, a gente ainda tem esse costume de pedir pizza doce e ainda está aumentando essa quantidade, né? Aqui a gente também tem gráfico de setores na distribuição dos municípios com iniciativa de coleta seletiva. A gente pode separar o lixo, gente, e é importante que a gente faça isso, tá? Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem mais da metade dos municípios que tem esse tipo de processo. Então, visualmente, a gente já consegue perceber quem tem mais e quem tem menos, ó. Aqui a gente tem o Sul, que está ganhando disparado, né? Aqui ele tem muitos municípios, 90,9%, e 9,1% não possui. No final, a gente tem aqui, resumindo os gráficos, eu tenho uma matéria que traz os gráficos de várias maneiras para analisar o mesmo contexto. Aqui a gente está analisando o Brasil na internet, dizendo aqui, ó, 70% dos brasileiros usam a internet em 2018, o que equivale a 126,9 milhões de pessoas. Aqui nesse momento do gráfico tem, ó, dispositivo de acesso. Qual é o dispositivo mais utilizado para acessar a internet? A gente tem que pela TV tem uma média ali crescendo devagarinho. Aqui no computador a gente tem ali um meio a meio entre 2019 e 2018 e no celular ganhando disparado, né, gente? E no final, os serviços mais usados. Táxis e carros por aplicativo, serviços de filmes e série ou pedidos de comida. Então, ainda ganhando disparada os táxis, tá, gente? E os aplicativos, né? Os carros por aplicativos. A gente consegue perceber que todo o contexto social consegue ser inserido na representação gráfica. E é isso que a gente trouxe hoje para a aula, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai se ver mais ainda essa semana. Na aula de amanhã, a gente reforça um pouquinho mais esse conteúdo. Até lá, pessoal!